RZTR11, o Fundo de Arrendamento de Propriedades Agrícolas da Risa Asset. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 29 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ao que parece, ele segue fazendo aí a alegria do cotista com distribuição bem extraordinária. Veremos então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. O relatório de junho aponta que o fundo tem um patrimonial de 1.821 milhões, a cota patrimonial a R$ 96,29, 143 mil cotistas, uma liquidez média da B3 de 2 milhões e 800, 81 mil hectares de um total de 22 ativos, uma avaliação de mercado dos imóveis mais do caixa de 3 bilhões 829 milhões, ele tem um prazo médio dos contratos de 10 anos, 15,26 é a taxa média de arrendamento dos contratos, e na data que eu gravo aqui com vocês, o RZTR11 cota na B3 a R$ 91,06, fazendo um P sobre VP 0,94, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 11,71%. A cotação aqui no gráfico do Investidor 10 aponta que lá em dezembro de 2024 o fundo chegou aos R$ 79,51 e desde então buscou uma recuperação, inclusive já chegando aos R$ 94,99, mas agora repousa aí na casa dos R$ 91,06. A última distribuição do fundo foi de R$ 1,05 por cota, paga agora no dia 7 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,1, anual de 13,38%. O fundo que segue nesta distribuição de R$ 1,05 por cota desde janeiro de 2025, quando as distribuições de novembro e de dezembro de 2025 foram de R$ 1,15 e R$ 1,10, respectivamente. Mas ele segue fazendo a alegria do cotista porque ele segue rendendo acima de 1,1%, o que é ponto positivo aqui para o RZTR11. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em RZTR11, teria hoje R$ 1.267,40, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, a rentabilidade do RZTR11 consegue superar a linha do CDI, então ponto positivo é a rentabilidade, porque no período ele rendeu 26,74%, enquanto o CDI rendeu apenas 24,04%, o IPCA 9,67% e o IFIX 7,6%, superando todos os comparativos de todos os benchmarks, então ponto positivo aqui para o RZTR11. Mas, voltando aqui para o relatório, segundo a gestão, em relação às principais safras aqui do fundo, para as propriedades do Médio Mato Grosso, especialmente de Sorriso, Canarana e São José do Xingu, a colheita da segunda safra de milho, que é a safrinha, ganhou um ritmo ao longo de junho. Para Guarapuava, lá no estado do Paraná, a passagem de uma frente fria resultou em geadas pontuais, causando danos em partes da lavoura. No sul do Goiás, em áreas próximas a Rio Verde, a colheita foi impactada aí por chuvas e temperaturas mais baixas, o que provocou um atraso nas operações. No sul do Piauí, a maior parte da lavoura de milho encontra-se em fase de maturação dos talhões já colhidos e apresentando bom índice de produtividade. Já para o Maranhão, a colheita está em curso e tem registrado aí resultados acima do esperado, o que é positivo. Em relação ao algodão, a colheita também está em andamento, embora ainda ocorra de uma forma um pouco mais gradual. Para as commodities aqui do fundo, pessoal, para a soja, a Conab manteve a sua estimativa de produção recorde de 169 milhões. O país manteve um ritmo forte com as exportações de 14 milhões de toneladas aí para a China. Já na Bolsa de Chicago, avançou 0,5% entre 1º e 16 de junho, alcançando $10,51 por bushel. Já no mercado interno, o indicador CPEA Paranaguá reagiu à mínima de R$ 133 por saca, alcançando R$ 134. Nos Estados Unidos, as chuvas provocaram aí um momento ideal para a produção e limitou por hora as novas altas lá em Chicago. Para milho, a colheita da segunda safra de milho avançou lentamente, fechando a primeira quinzena de julho com apenas 3,9% da área colhida. Em relação ao mercado, em Sorriso, a cotação fechou
aos R$ 43,80. Já para o mercado de Campinas, R$ 67,00 por saca. Em Chicago, o contrato de julho permaneceu pressionado, chegando aí a $4,40 o bushel. Em relação ao algodão, a colheita 24-25 começou de uma forma mais lenta, com um pouco mais de 3% da área colhida até meados de junho. Tem aí uma produção de 3.900.000 de toneladas de pluma, que manteve aí nas expectativas da Conab. O mercado internacional, o contrato negociado no ICR recuou 1,8%. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, a cotação da pluma registrou o terceiro mês consecutivo de alta, chegando a R$ 4,15 por libra-peso. O relatório da USDA reduziu a estimativa da safra norte-americana para 3 milhões de toneladas e também cortou os estoques globais projetados para 25-26, que passaram de 16 milhões e 700 de toneladas. Em relação aqui ao fundo, ele distribuiu R$ 1,05 por cota, fazendo um yield de 1,1. A cota mercado variou de 93,99 para 94,99, estimando um retorno bruto de 1,06%. Para a DRE do fundo, em junho de 2025, ele fez um total aqui de receitas de 20.855.000, chegando a um total de despesas de 1.600.000, um resultado de R$ 1,01 por cota, dos quais ele distribuiu R$ 1,05, chegando lá agora a um saldo acumulado de R$ 2,57, o que é excelente. Então, é possível que este horizonte de R$ 1,05 por cota permaneça ao longo do segundo semestre agora de 2025. Isso porque o fundo tem uma reserva bem robusta de R$ 2,57 por cota. Na atribuição de performance, ele tem aqui a distribuição dos resultados para as diversas fazendas aqui do fundo. Em relação no comparativo do CDI, ele dá aí o Terrax 174,34%, enquanto o CDI bruto rendeu 157,62% e o CDI líquido 148,98%. Em relação ao resumo da rentabilidade do fundo, rendendo R$ 1,05 por cota, ele faz um yield de 1,1, um retorno bruto de 1,08, enquanto o CDI retornou 1,10, uma variação negativa em relação ao CDI de 0,02%, enquanto o IFIX retornou 0,63%. Em relação às perspectivas aqui da gestão, ela segue lá negociando o Land Act em relação à Fazenda Clarão da Lua, que hoje tem cerca de 5.000 hectares úteis, e o primeiro, em relação ao Grupo São Francisco, com aproximadamente 4.000 hectares úteis, ela segue lá na estratégia de Land Act em relação a estes dois ativos. Apesar das altas da Selic, a gestão comenta aqui que a estratégia de operação sale e leaseback e também buy to lease continua atrativa, com taxa média já alocada de 15,26% ao ano. Em relação ao guidance de distribuição agora para agosto de 2025, segue lá entre 95 centavos e R$ 1,05, o que é bem provável que o fundo distribuirá R$ 1,05 por cota, isso porque ele tem uma reserva bem robusta. Em relação à distribuição aqui do portfólio do fundo para junho de 2025, ele tem 5% em caixa, 30% na estratégia Buy to Lease, 50% na Sale e Leaseback e 15% na estratégia Land Equity. Perfeito, pessoal? De RZTR11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo, porque ele segue bem acima em relação aos seus resultados, superando inclusive a linha aí do CDI, o que é ponto positivo. Então, atenção aí a esta reserva, porque é bem robusta e provavelmente o fundo continuará distribuindo R$ 1,05 por cota. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.